sou, confesso, o melhor adepto do caminho que a Federação tem percorrido ao longo destes já muitos anos, assumo. Mas isto também não quer dizer que eu não gosto a título pessoal das pessoas que gerem a Federação. Portanto, não é disso que se trata. As pessoas tendem um bocadinho a confundir isso. O que eu menos gosto é da forma como gerem a Federação, da forma como trilharam o caminho do passado e fazem agora no presente. São coisas completamente diferentes. Em democracia temos de saber respeitar opiniões que divergem da nossa. Podes ser boa pessoa e teres pouca sensibilidade para ser gestor desportivo ou para pensares colombofilia. Eu tinha muito pouca experiência, eu e os meus colegas. Hoje, após 8 anos de terreno, a gerir a Associação Distrital, com dezenas de soltas realizadas, centenas de medidas desportivas tomadas, erros cometidos, etc., nós sentimos-nos, obviamente, muito mais bem preparados que há 8 anos atrás, do ponto de vista da sensibilidade da gestão desportiva e financeiras neste desporto. Esta é a minha opinião. O primeiro grande handicap do atual presidente, vice-presidente, coordenador desportivo da Federação é que foram comandar o topo da pirâmide colombófila, digamos assim, sem nunca terem passado pela experiência de comandar ou trabalhar numa associação distrital. E isso, quanto a mim, faz a diferença. Isso acontece, inclusive, na Federação há cerca de 30 anos, e eu acho que isso faz diferença. Porque a bagagem desportiva, a sensibilidade no terreno, com questões desportivas, administrativas, com associações, coletividades, colombófilos no terreno, com tarefas semanais, etc., estes atuais diretores não a tiveram no passado e, portanto, não adquiriram essa bagagem nas associações. E para depois saberem melhor se colocarem no lugar de quem está abaixo da pirâmide. Portanto, a Federação organiza 2 provas por ano, por exemplo, este ano não organiza nenhuma, e as associações organizam 20, 30, 40 soltas cada uma. Portanto, a bagagem e a experiência é muito superior. Existia muita coisa para abordar aqui sobre a Federação, mas vou tentar centrar-me em questões que entendo serem mais importantes. Por exemplo, estamos numa época de recenseamentos, se calhar podemos começar por aqui. Há 12 anos atrás, quando estes órgãos sociais tomaram posse, a cota federativa custava 8 euros. Hoje custa o dobro. Significa que este elenco aumentou em 100% o esforço financeiro do colombófilo para com a Federação. Ou seja, em dezenas de anos de existência andámos entre os 4 e os 7 euros. Agora, praticamente numa década de gestão deste elenco, passámos de 8 para 16 euros. Isto não parece nada a cada um de nós, que só temos que pagar mais 1 ou 2 euros por ano, mas multiplicado por muitos milhares de cotas, são dezenas e dezenas de milhares de euros a mais faturados, não é? Continuando nos recenseamentos, quer dizer, a Federação, ainda não contente com todo este aumento, este elenco criou ainda taxas e taxinhas no recenseamento, mais de 75 pomos, agora é 100, pagas mais X. Mais uma segunda via, pagas mais X. Mais um adicional, pagas mais X. Pomos estrangeiros, pagas mais X. Enfim, são mais outros tantos milhares de euros em taxas e taxinhas ao colombófilo. E depois, o que mais me entristece é o modus operandi do processo de recenseamento. É para que eu não consigo conceber. O processo de recenseamento é efetuado nas coletividades. Portanto, são cerca de 350 coletividades. Portanto, são 350 diretores de coletividades que são operadores da Federação do terreno. Perdem tardes, noites, a trabalhar de borla para a Federação, no fundo. Por sua vez, as coletividades ainda gastam resmas de papel, tinteiros, eletricidade, etc., a imprimir as várias vias do recenseamento. Depois a Federação vem entrar informaticamente os dados em Coimbra, através do trabalho desses 350 diretores das coletividades. E fica com 100% da receita dos recenseamentos para ela. Epá, isto não cabe na cabeça de ninguém. Então, quer dizer, as coletividades já têm tantas dificuldades em arranjar diretores para poderem existir
e coexistirem. E têm também inúmeras dificuldades financeiras. E a Federação vai dar ainda mais trabalho aos diretores, aumentar os custos dessas coletividades e participa com zero. Ou seja, 100% do valor das cotas federativas dos licenciamentos fica na Federação. Largos milhares de euros. E 0% para as coletividades que têm o maior trabalho e o custo da operação no terreno. Quer dizer, isto é uma visão que não é correta de para quem está no terreno. Isto não é ter sensibilidade esportiva e financeira como quem está na base da pirâmide. Eu acho que quando os negócios só são bons para um dos lados, são sempre negócios que não são justos. E a Federação, desta forma, serve-se um bocadinho das estruturas das coletividades, em vez de ser parceira e estar ao lado das coletividades. Por exemplo, eu gostava de saber qual é que seria o plano B desta Federação para os licenciamentos no dia em que as coletividades tiverem a coragem de dizer não. Dizer basta. E exigirem ser devidamente reconhecidas e compensadas pelo trabalho e pela despesa que têm. Qual é que seria o plano B da Federação? Pois outro tema estrutural importante é o tema das anilhas. É outro grande negócio da Federação. Anilhas que podem ser adquiridas na China por menos de 10 cêntimos. Cada uma, ninguém sabe muito bem, mas em princípio o interlocutor entre a China e a Federação Portuguesa será a FCI, pensamos nós. Não faço ideia que margem fica ou não fica na FCI. O que faço ideia é dos muitos milhares de euros de lucro que a Federação tem com este negócio das anilhas. E esse lucro não é partilhado devidamente com a pirâmide, nem em partes idênticas. Tivemos em Lisboa, aqui há uns tempos, um alerta da nossa empresa que gera contabilidade de Lisboa, sobre este tema das anilhas, e que nos assustou e alertou para uma questão sobre uma questão fiscal, sobre a isenção ou não do IVA das anilhas e, consequentemente, obviamente, do IRC ou não a pagar. Levámos este tema ao Congresso. Somos pessoas responsáveis, temos as nossas vidas organizadas e expusemos naturalmente as nossas preocupações em Congresso. Acho graça que, em vez da Colombofilia Portuguesa agradecer a nossa preocupação sobre este tema e sobre esta exposição, que nos preocupa, se calhar, naturalmente a todos, digo eu, parece que Lisboa ainda é culpada de termos descoberto que temos andado a ser todos enganados com este tema das anilhas. É um bocado incrível. A partir do momento em que fomos conhecedores deste tema, Lisboa negou-se naturalmente a vender mais uma única anilha e a Federação depois reuniu com as associações em seguida, propôs continuarmos a distribuir as anilhas às coletividades, mas sem sermos revendedores, apenas mantínhamos a distribuição e passava a existir um apoio direto às associações, a um protocolo diferente. Fizeram isso nesse próprio ano e agora nos anos seguintes retiraram os apoios às associações, passando a Federação a distribuir diretamente as anilhas às coletividades e aglomerando para si parte do valor que era até aqui das associações. Aproveitaram para aumentar assim também o lucro das anilhas para a Federação. Portanto, as associações recebiam, números redondos, 25 mil ou 30 mil euros anuais, atualmente têm recebido zero. Portanto, este era o único apoio que a Federação dava às suas filhas associações, diretamente. Ao ser retirado, é portanto o mesmo que dizer que a Federação contribuiu para que as associações tivessem que aumentar as suas campanhas aos quilombolas portugueses nos mesmos 25 ou 30 mil euros, porque se não tivemos essa receita, tivemos que imputar isso nos quilombolas. Passando a outro tema que é também de responsabilidade da Federação em tantos anos e que não tem nada evoluído nesse sentido e que também é de veras importante, é a legalização do termo pombal na arquitetura portuguesa e na legislação municipal portuguesa. São já muitas as vezes que infelizmente tive que reunir com câmaras do Distrito de Lisboa e com os seus departamentos urbanísticos
Os motivos são quase sempre os mesmos, é demolir pombais para edificar edifícios, escolas, esquadras da polícia, prédios, hospitais, enfim. Lisboa tem um problema muito grande com o imobiliário. E deparo-me com assim, uma situação caricata sempre que reunimos, é que praticamente nós não existimos para os municípios, não existe Pombais em arquitetura. Existe Arrumos, existe Canis, mas não existe Pombais. Tenho muita dificuldade em perceber isto. Creio que não há um único Pombal legalmente legalizado enquanto Pombal em Lisboa e provavelmente até no país. As instalações que estão legalizadas estão legalizadas como anexos, canis, arrumos, etc. Não aconteceu em todas as reuniões, quer dizer, não há uma única Câmara Municipal a conhecer instalações de pombais legalizadas como pombais. Aliás, temos inclusivamente um quilombof lisboeta, que tem um terreno e uma moradia e o pombal edificado no seu próprio terreno há décadas, e que a urbanização em redor moveu-lhe um processo para retirar dali o pombal porque entendiam que os pombos estrovavam as janelas, os telhados, as roupas, etc. A filha desse quilombof é inclusivamente advogada, não teve tantos custos neste processo. Durante cerca de 20 anos andou a recorrer para tribunais, até chegar ao ponto em que não é passível de mais nenhum recurso, e este quilombof foi obrigado aqui há um ano a ter que retirar o pombal do seu próprio terreno, da sua própria casa onde habita há décadas, por não ser reconhecido que aquilo é um pombal e que pode estar ali devidamente legalizado, independentemente de ter cotas federativas e de concorrer ininterruptamente a uma série de anos. Portanto, isto é incrível. Portanto, a Federação tem uma avença como advogada. Já custou mais de 50 mil euros num só ano civil, agora custa cerca de 20 mil euros, e ainda não se debruçou definitivamente neste tema de veras importante. Ainda não construiu um processo para ser apresentado junto às entidades governamentais e da Assembleia da República para legalizar este termo, que é o termo de pombal. É algo que me custa também muito a perceber. Outro tema que acho importante é sobre a sede da Federação, em Mira. Aqui faço meia-culpa, porque estive presente no congresso que se decidiu mudar a sede de Coimbra para Mira. A sede da Federação nunca deveria ter saído de Lisboa. Sair de um distrito central no território português, o distrito de capital de Portugal, com aeroportos, redes de transportes, hotéis e todos os serviços, e ir para Coimbra já foi um grande erro. Sair de Coimbra para a Praia de Mira foi aumentarmos o erro. A sair de Lisboa tinha que ir ou para Porto ou para Aveiro, que é efetivamente onde há mais colombófilos e onde, em teoria, a colombofilia vai durar mais anos. Esta sede atual da Federação está muito mal localizada no contexto nacional. Em Coimbra ainda podiam algumas pessoas ir ao congresso de comboio, dormiam ali nos hotéis circundantes à sede. Em Mira é levar-nos a sede da Federação quase para o fim do mundo. O desgaste é muito maior para todos. Os próprios funcionários fazem 45 minutos ou mais para irem trabalhar e novamente para regressarem para casa. A carrinha da Federação faz centenas de quilómetros com custos inerentes a tudo isso. Os congressistas ficaram ainda mais longe dos congressos. Pagamos uma verba mensal para estar nestas instalações e estamos há 4 anos para rentabilizar a sede antiga situada no centro da cidade de Coimbra. São largos milhares de euros investidos. Não gerimos bem, nem rentabilizamos bem o nosso património. Temos depois a necessidade de pedir aos quilombolas portugueses que paguem mais um bocadinho para os recenseamentos e para as taxas e para as taxinhas e para as anilhas, que também não param de aumentar. A Federação tem-se tornado numa empresa que preocupa-se muito mais com a parte administrativa e financeira e com a cobrança de verbas à colombofilia tradicional do que com o apoio às suas filhas associações, que são os verdadeiros motores e organizadores de provas em Portugal. É uma visão errada e completamente financeira, na minha opinião. Eu acho que a Federação não tem como seu objetivo principal ser uma empresa geradora de lucros oriundos da colombofilia tradicional e de servir as coletividades e os quilombofilos.
A federação tem como seu objetivo principal ser uma federação desportiva que apoia, auxilia a colombofilia em Portugal, as suas associações, as coletividades, os colombófilos, e eu não vejo isso a acontecer, sinceramente. Para o senhor, sei lá, Manuel, um mero colombófilo, qual é a ligação que ele tem com a federação? Paga o recenseamento, paga as taxas de recenseamento, paga as anilhas e ponto. Ou seja, pagar. Que privilégio tem ele em ser sócio da federação? Quais as regalias que isso lhe traz? Descontos em quê? Ou seja, o Sr. Manuel é sócio da Associação Lisboa, mas não paga qualquer cota e diverte as semanas do ano com eventos e soltas que a Associação organiza. Paga cotas da sua coletividade, mas tem acesso a poder divertir todas as semanas com os seus colegas e em eventos e campeonatos que a coletividade organiza. E a cota federativa que ele paga à federação, o que é que lhe dá? Ou seja, a ligação é muito pouca com a federação e o colombófilo e a coletividade. Desportivamente, a federação evoluiu muito pouco ao longo destes últimos anos, e o pouco que evoluiu foi em algumas vezes com muito pouco critério e com pouco rumo. Este elenco, por exemplo, regulamentou o limite de recenseamento de 130 pombos por colombófilo, depois às tantas retiraram o limite de recenseamento e admitiram em congresso que não surtiu o efeito que desejavam, mas depois voltaram a impor o limite de 130 novamente e queriam inclusivamente mandar em casa dos colombófilos, das coletividades e das associações, limitando o enlistamento de 50 pombos, salvo erro, a todos os colombófilos. Esta medida é completamente disparatada e só é possível vir de quem não tem qualquer experiência em gerir associações ou coletividades, de quem não sabe que as associações ou coletividades vivem de número de inscrições. Aliás, eu lembro-me que esse congresso, este tema foi falado e estavam lá ou 25 ou 26 pessoas e só um é que não votou contra a federação. Portanto, como é que se consegue pôr toda a gente contra? É inacreditável. Lá está. Foram para o topo da pirâmide sem nunca ter passado pelo meio dela. E essa experiência faz falta. Depois voltaram a retirar o limite dos 130 outra vez. Quer dizer, este carrossel de decisões mostra claramente que decidem sem rumo. São decisões que mostram que não se sabe onde está e para onde se quer ir. Decisões que mostram que há falta de um projeto esportivo definido. Pensavam que para ajudar os ditos pequeninos, colombófilos, ajudava a limitar o recenseamento a 130 pombos, quando o que deveriam ter tido a coragem de fazer era reduzir o número de designados. Aí sim colocavam os ditos pequeninos em igualdade com os ditos colombófilos grandes. Até pelo contrário, o que a Federação depois veio depois, no meio do seu mandato, a fazer foi aumentar o número de designados na totalidade de fundo, de 15 para 20, ou seja, cavando ainda uma diferença ainda maior entre os colombófilos, ditos pequenos e grandes, promovendo mais pombos incestados na especialidade mais complicada, que tem um maior nível de percas e que resulta depois no dizimar de mais colónias em todo o país. Depois, outros temas importantes, sei lá, os campeonatos nacionais. Também tenho dificuldades em entender como é que a modalidade absoluta é promovida pela Federação apenas com 3 provas de cada especialidade e como é que consegue ser homologada. Na minha ótica, ela não cumpre com o regulamentado em RDN. O RDN permite que cada especialidade tenha um mínimo de 6 provas e um máximo de 12, podendo retirar a pior prova. Portanto, no mínimo, selecionas 6 provas e retiras a pior prova e, portanto, podes realizar campeonatos distritais ou nacionais com 5 provas em cada especialidade. E aí estás de acordo com o RDN, como é o caso da velocidade e meio fundo e fundo nacional. Mas o RDN diz que a modalidade absoluta é a soma das 3 especialidades e, portanto, uma coletividade ou associação, no mínimo, pode fazer 5-5-5 pelo Regulamento Desportivo Nacional. E a questão é, e a Federação pode fazer só 3-3-3? Retirar 3 provas de cada especialidade está previsto em RDN, e mesmo que estivesse previsto
Fará algum sentido chamar de melhores colombófilos portugueses aqueles que são os melhores apenas em metade das provas de cada especialidade? Pode ocorrer até o caso de um colombófilo não vencer sequer o campeonato absoluto na sua pequena coletividade, com apenas 6 ou 10 colombófilos, e imagine-se ser campeão nacional absoluto. Isto, a meu ver, é uma aberração colombófila. Eu acho que os campeões nacionais têm de ser os melhores dos melhores. Só podem, portanto, em cada época ter um dia mau em cada especialidade, o que resulta no máximo em 3 dias maus em toda a época. E, portanto, os melhores colombófilos absolutos devem ser os melhores na soma das 3 especialidades e não os que podem mandar 9 provas fora e serem os menos maus de Portugal. Eu acho que é uma visão errada de melhores, na minha opinião. Outro assunto também pertinente que tem dado grande discórdia a nível nacional e nos congressos é a prova nacional de Valência. Na minha opinião, é uma aberração desportiva. Em primeiro lugar, porque é uma prova imposta pela Federação e tudo o que é imposto não é bom. Portanto, é quase uma ditadura ela pertencer aos campeonatos e aos regulamentos internos das associações e coletividades para o campeonato de fundo e para o absoluto. Quer dizer, as associações e as coletividades são entidades com um contribuinte próprio, de direito privado, algumas com estatuto de utilidade pública. Eu tenho inclusivamente algumas dúvidas que esta imposição seja legal, mas nunca ninguém se perdeu tempo ou se debruçou sobre isto. Depois, esta prova ao ser imposta obriga a que, sei lá, 5.000 colombófilos vejam a construção dos seus calendários, das suas associações, completamente condicionados à data desta prova e às linhas de voo que nos levam a fazer esta prova. Depois já foi uma, depois passou para 2 nacionais, depois falou-se até poder passar para 3, mas depois reduziu-se apenas para uma e que ano sim, ano não, nem se realiza por questões da decisão meteorológica. Mas mesmo não se realizando, já obrigou a que as associações construíssem as datas e as linhas de voo dos seus calendários desde o início da época e, portanto, obrigatoriamente com Valência. E, portanto, já obrigou a existir, por vezes, muita inverdade esportiva em muitos dos distritos. Portanto, condiciona para pior a colombofilia distrital. É atualmente uma prova de um ato de solta nacional, mas de que nacional não tem mais nada, porque os colombófilos de cada distrito só competem com eles próprios e, portanto, é uma falácia dizer-te que é uma prova nacional. É um ato de solta nacional, não é uma prova nacional. Depois uns fazem 500 e poucos quilómetros, outros 700 e muito. Depois se o vento vem de baixo para cima, se vem de cima vai tudo para baixo. Quer dizer, é certo que não há classificação nacional, mas ao serem soltos desde Viana até Faro, condicionam a rota de entrada dos pomos em cada um dos distritos, o que muitas vezes produz ainda mais inverdade esportiva dentro do próprio distrito. Depois tem acontecido também situações em que se algum das nossas associações irmãs mais a norte tem uma prova com mais percas antes do Valência, lá o país todo vê o seu calendário alterado e adiado por causa do Valência por parte da Federação. Enfim, o Valência Nacional é tudo muito pouco de bom para a colombofilia portuguesa e distrital, acho eu, na minha opinião. Já gastámos muitos milhares de euros com fotografias de 20 galeras estacionadas em Valência, promoções em jornais, televisões, sei lá mais o quê, com muitos prémios de Valência. E o que é que se ganhou com esta promoção toda de Valência? Quantos novos colombófilos é que ingressaram na colombofilia por causa do Valência? Qual é a verdade esportiva que traz o Valência à colombofilia? Se querem fazer algo de cariz nacional, não pode ser nestes moldes. São moldes completamente ultrapassados, na minha opinião mal equacionados, que traduzem uma enorme inverdade desportiva, de pouco respeito até pelo pombo, pelo colombófilo, pela competição. Acho que não é bom. Não competimos no campeonato nacional de velocidade todos, sem soltarmos no mesmo local, à mesma hora, no mesmo dia. Claro que competimos, mas através de coeficientes. Então, e porquê é que não se realiza 3 soltas seminacionais, uma a norte, outra a centro, outra a sul, com respeito pelo pombo, pelo colombófilo, pela competição
e com classificações por distrito ou raios, e depois elabora-se classificações nacionais por coeficientes. Lisboa já propôs isto em congresso, outras associações já propuseram isto em congresso. Nada surtiu efeito. Eu tenho enorme dificuldade em perceber o pensamento esportivo desta federação e na questão de tirar e põe e volta a tirar limites de recenseamento e volta a pôr e tirar valências, é que se nota que é uma falta de sensibilidade e de rumo muito grande. É preciso recordar que nestes 3 mandatos, 12 anos, a Federação Portuguesa teve um coordenador desportivo profissional, com o objetivo de melhorar consideravelmente a área desportiva da Federação e da Combofilia Portuguesa. E passados 12 anos o que temos é praticamente o mesmo que tínhamos antes, ou seja, praticamente os mesmos moldes de campeonatos, as mesmas especialidades, os mesmos designados, a velocidade e meio fundo, agravámos ainda os designados a fundo. Temos uma prova imposta que é uma aberração desportiva, como já referimos, o Valência, e uma prova facultativa de hiper maratona em pleno verão para derretermos pomos com o calor em Barcelona, em que 95% das vezes os poucos colombófilos que participam aproveitam para vazar, para pagar 2 euros para vazar o seu pombal. A verdade é que no terreno não saímos muito do mesmo sítio, praticamente onde estávamos há 12 anos atrás, a nível desportivo. E investimos 1.500 euros líquidos por mês num coordenador desportivo nacional, mas que depois já a Federação há de custar cerca de 2.000 euros mensais brutos, mais as despesas de representação e deslocação. Se calhar falamos em cerca de 300.000 euros investidos num coordenador desportivo nacional. E agora a pergunta que fica é, para a Colombofilia Portuguesa, será que justificou? Tenho sérias dúvidas. Para o coordenador desportivo, obviamente que justificou. Disponibilizou-se para a tarefa, mas com o devido ordenado. Bem ou mal feita a tarefa, teve que se pagar. Podem criticá-lo, podem até ofendê-lo, mas até para isso tiveram que lhe pagar. E no final do dia o que conta é o leite no frigorífico. E o facto é que o coordenador desportivo foi verdadeiramente o único que não perdeu tempo em vão no dirigismo colombófilo. Porque se fez pagar para lá estar. Até tenho que lhe tirar o chapéu, porque em 5.000 colombófilos é talvez o único, ou talvez o mais perto de todos. Portanto, tenho que lhe tirar o chapéu. Outro tema importante é os congressos. Eu perdi completamente a vontade de me deslocar a Coimbra para ir a congressos. É muito desmotivante. A maioria dos congressistas nunca aparecem. Muitos residem longe. E o apoio que a Federação lhes dá, mesmo após terem já prometido várias vezes rever esse apoio e nunca ter acontecido, não chega nem para suportar as despesas de quem lá se desloca. O facto de residirem longe, alguns congressistas também não ajuda para ir do Algarve para um congresso que acontece numa segunda-feira às 9 da noite, tens de sair do Algarve às 4 da tarde. E depois sais de Mira à 1 da manhã e chegas ao Algarve às 6 da manhã. Quer dizer, em dias de trabalho, isto é impraticável. Eu não consigo compreender como é que a Federação insiste nesta aberração, neste modelo que não promove a participação da maioria dos delegados ao Congresso. Não consigo compreender qual é o objetivo. Quer dizer, no período da pandemia foi legal fazer congressos por videoconferência e aprovar situações de extrema importância como parar, retomar, tirar classificações oficiais da Colombofilia Portuguesa. E agora, de repente, já nada é legal. Quer dizer, a lei não mudou. Eu não entendo por que motivo é que o Congresso não decorre em formato presencial e simultaneamente em videoconferência, para que todos, ou a maioria, possam participar. Ou seja, quem quer ir e pode estar presencialmente, vai. Quem não pode ir e mora longe e é humanamente impossível estar fisicamente, tem direito a participar. E, portanto, não consigo perceber esta intransigência, não consigo. Depois, a maioria dos congressistas que lá vão raramente participa. Há congressistas que decorreu o mandato de 4 anos e praticamente não lhes ouvimos a voz. Não entendo para que é que se candidataram para este cargo. Nenhum congressista tem o poder para apresentar propostas para a área desportiva para serem votadas pelos demais.
As propostas são meramente informativas, sugestões. Depois cabe ao coordenador desportivo nacional e à direção da federação deixar estas tuas propostas na gaveta ou não. Ou seja, fazes 500 km, alguns 1000, quem vai do Algarve faz 1000, e parte da viagem, ou a maioria da viagem é paga do teu próprio bolso, prejudicas a tarde do teu trabalho, não jantas com a tua família, chegas de madrugada à casa e só tens voz ativa na votação para aprovar atas, relatórios e contas e orçamentos. É mal demais. Outro tema importante é o Derby de Mira. É de alguns anos para cá, na minha opinião, o principal objeto social da Federação. É mais que notório. A Federação vive principalmente para Mira. A preocupação, as dezenas e dezenas de posts que ocorrem na Federação sobre Mira, sobre leilões de Mira, meses e meses em leilões, é claramente a principal prioridade desportiva da Federação. Eu acredito até que dos 11 funcionários, colaboradores e avançados que a Federação tem, penso que metade deve passar o ano a tratar de coisas de Mira, sinceramente. Mira tem sido claramente ultrapassado por derbys privados em Portugal e no resto do mundo. Há derbys com menos de metade da idade de Mira e com mais do triplo das inscrições e a preços mais caros. E não tem os campeonatos da Europa e do mundo e os highlights, etc., da FCI por trás. Portanto, isto não tem a ver com instalações. Isto tem a ver com capacidade de dinamizar, capacidade de organizar. Não é só ter instalações. Mira tem quase 30 anos e até hoje ainda aluga carrinhas para fazer as suas soltas. Quer dizer, já se pagou talvez umas 3 carrinhas e ainda não temos nenhuma carrinha. Enquanto todos os derbys particulares e até os mais recentes já têm inclusive as suas próprias carrinhas. Portanto, há falta de visão, uma clara falta de visão. O site de Mira é praticamente o mesmo, os leilões têm a mesma dinâmica quase do século passado, a imagem da frente de leilão de Mira é péssima, muito pouco chamativa, em comparação com os demais sites onde são cedidos pombos de derbys de Portugal e do mundo. As fotos são muito pouco chamativas. Podes mudar a teoria de mostrar o pombo ao natural, mas espera aí. Se geras um derby, tens de ter veia comercial. Não podes nunca ter as piores fotos do mercado, porque isso não vende. Mira tem tido praticamente o mesmo número de inscrições de há muitos anos e não evoluiu rigorosamente nada no mercado. O investimento do novo Pombal é bom, é importante, mas não é sinónimo de competência na gestão do processo desportivo e da angariação de inscrições. Porque tu podes ter um Ferrari parado na garagem e não saberes o conduzir. E, portanto, há Pombais muito mais normais do que os de Mira e tem o triplo das inscrições e ao triplo do preço. Portanto, tem a ver com é as pessoas que fazem as empresas, é as pessoas que fazem a organização, não é só as instalações. Mira tem mais de 25 anos de existência, fatura uma média de 250 a 350 mil euros por ano. Podemos afirmar que se calhar já faturou 7 milhões de euros desde que existe. E a pergunta que fica é quanto desse dinheiro é que chegou e derivou à colombofilia tradicional? Que eu saiba zero. Os valores que a colombofilia tradicional gera entre cotas, recenseamentos, anidas, são mais que suficientes para pagar alguns administrativos para tratarem dos assuntos da colombofilia tradicional. Pelo que não tenho conhecimento das associações, as coletividades dos colombófilos terem tido qualquer benefício na colombofilia tradicional com a existência de Mira ou com a faturação derivada de Mira. E esse deveria ser um objetivo paralelo da existência de Mira. Fazer um evento digno para a colombofilia nacional e internacional, que se pague a ele próprio e que possa ajudar a apoiar com os seus lucros a colombofilia tradicional. Mas não é isso que tem acontecido. Eu desconheço que isso tenha acontecido. E não é visível que tenha acontecido. A Federação existe e tem como sócias as suas associações e os seus colombófilos, e o seu principal objeto social deveria ser a colombofilia tradicional. E Mira pode muito bem coexistir como evento de destaque internacional e com o objetivo de apoiar a colombofilia tradicional também. O que vejo é que há um continuado investimento em Mira,
porque antes deste Pombal já se fez mais, já se fez centros de quarentena, já se fez escritórios novos em Mira, portanto isto não se tem parado de investir em Mira, e eu vejo um continuado de investimento em Mira e um continuado desinvestimento na clomofilia tradicional. Eu não sou contra o investimento em Mira, atenção. Eu sou a favor do investimento em Mira. Eu sou contra o desinvestimento e a falta de investimento no camofilio tradicional. As pessoas apenas têm, por parte da Federação Portuguesa de Cambofilia, as associações só têm como apoio praticamente o apoio meteorológico. Tudo o resto é pago pelos orçamentos das associações. As coletividades ganham escassos cêntimos em cada anilha, não têm mais nenhum apoio. E os quilombofos, coitados, a tudo pagam. E cada vez mais. Cada vez mais caras as cotas, cada vez mais caras as anilhas. E, portanto, eu acho que este não é o caminho que devemos percorrer, porque estamos a ajudar a afogar a cambofilia tradicional financeiramente. E a parte financeira afoga a parte desportiva. Eu penso que tudo isto tem vindo a piorar porque, sinceramente, este elenco, desde que faleceu o Dr. Joaquim Lopes, eu acho que nunca mais foi o mesmo, nunca mais se encontraram. Eu acho que nunca mais tiveram a capacidade de análise e decisão que tinham tido até final de 2019. Acho que era uma pessoa que ajudava a equilibrar as decisões, os timings das decisões, tinha muita experiência, de 20 e tal anos a falar com associações, com coletividades, com quilombofos, e eu acho que isso marcou a Federação, o pós-Joaquim Lopes. A pandemia depois também os desgastou muito a esta direção, não comunicaram bem e decidiram nem sempre decidiram bem durante a pandemia. A cambofilia estava toda muito impaciente, fechada em casa, revoltada. Enfim, foi um período marcante para todos nós. Eu acho que este último mandato, acho que a Federação, estes elementos já o fizeram quase por obrigação, ficaram por obrigação, e acho que foi mais eles ficarem por obrigação e para não permitir que outras pessoas pudessem ir para a Federação. Havia pessoas com vontade de ir para a Federação e essas pessoas foram desmobilizadas pela própria Federação. E agora essa falta de motivação e essa quase obrigação em ficar mais um mandato tem-se refletido no dia-a-dia desta Federação. E não penso que exista capacidade dos atuais diretores de mudarem o rumo no futuro. Alguns dos membros já não podem se candidatar, outros podem se candidatar, mas a linhagem de pensamento será a mesma, a que concordaram, obviamente, e implantaram durante todos estes anos. Não vão agora a partir de 2026 dizer que todos durante estes 12 anos ou estes 16 anos, afinal, estávamos todos enganados e descobrimos um novo caminho. Isso não vai acontecer. A Federação tem tido até uma espécie de reino de monarquia ao longo dos últimos 30 anos. Eu recordo que o presidente e o vice-presidente atuais já eram, há 16 anos atrás, vice-presidentes do José XIII. Portanto, o José XIII esteve, talvez, não me lembro bem, mas talvez uns 16 anos à frente dos nossos destinos, com pouca experiência quilombófila, com pouca experiência de dirigismo quilombófilo. Seguiram-se os seus vice-presidentes por mais 12 anos até então, e já lá vamos com 28 ou 30 anos de uma linhagem que é essencialmente politicamente correta e com pouca visão desportiva. Ninguém espera grandes mudanças do ADN desta direção. Acho que vão se fixar uma ou duas cadeiras, mudam-se outras tantas, mas a liderança e o ADN e o fio condutor será o mesmo que nos tem gerido há 28 ou 30 anos até aqui. E por muitas promessas que façam até aos novos diretores, para os motivar a ingressar ou aos quilombófilos, como habitualmente fazem, depois, no momento crítico em que estamos, eu acho que será insuficiente para gerir o rumo dos nossos destinos. Sobre a minha possível candidatura, que me perguntaste, obviamente que tenho pensado e pensei algumas vezes e dá um tempo para cá nela. Fui e sou diariamente abordado e encorajado por dirigentes da maioria das associações, inclusive, e de muitas coletividades, e um pouco por todo o lado e por todos os eventos em que passei ao longo dos últimos anos, dos últimos 10 anos principalmente, mas isso não me leva a tomar decisões emocionais, só devo tomar decisões racionais. Eu não preciso de palco, não tenho necessidade disso, e quem me conhece sabe que se um dia eu for para a Federação, eu estarei presente todas as semanas em Mira, onde a Federação estiver a gerir de perto. Eu não concebo uma gestão de um barco daquele tamanho
com a presença de apenas uma vez por mês de diretores na Federação. A maioria deles uma vez por mês, outros se calhar nem uma vez por mês lá vão. Isso leva-me a fazer 2.000 km por mês, 24.000 por ano, cerca de 100.000 km ao longo do mandato, menos muitos dias nas minhas empresas, menos muitos dias na minha família, no meu pombal. Sendo sincero, não sei se consigo encontrar motivação para distribuir anilhas, para fazer recenseamentos, para gerir a organização de apenas 2 provas por ano, uma das quais neste momento é imposta e da qual eu não concordo, outra que é facultativa numa data e num formato descabido, e gerir um derby. Sendo sincero, não sei se estou motivado. Sendo sincero, também não sei sequer se o país Colombof está preparado para mudar e para evoluir. As mentalidades colombófilas são muito fechadas. Também não sei se as pessoas que tu conheces, ou neste caso que eu conheço a nível nacional, que sabes que são evoluídas e diferenciadas na gestão de colombofilia e na sensibilidade colombófila, que sabes que pensam como tu, que sabes que estão alinhadas como tu para uma equipa, estão todas disponíveis para esta missão exigente de 4 anos. E eu envolvo-me muito, e trabalhar comigo é muito exigente. Por último, e mais importante de tudo, para além da motivação, tenho que avaliar o momento da minha vida. Sou pai de 2 crianças pequenas, sou marido, sou sócio-gerente em 3 empresas, sou filho. Os teus filhos só são crianças e adolescentes uma única vez. Portanto, a decisão que se impõe de tomar é entre estar motivado para aturar colombófilos durante mais 4 anos e dar muito de mim para ajudar a colombofilia portuguesa e a poder melhorar e evoluir, ou teres tempo para seres melhor pai, melhor marido, melhor filho, melhor empresário, melhor colombófilo. Esta é a decisão que tens que tomar. Não é uma decisão difícil de tomar para quem é racional e tem prioridades na vida, e ela já está mais que tomada.